Vídeo 209 da Comissão Cidadã de Inquérito, que vai mostrar para vocês um debate sobre as razões da desaprovação do governo Lula. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, um estado de espírito. Libertas ainda que tardia. Bem, nós temos a nossa chave Pix aqui, jpnoticias@gmail.com. Você pode apoiar a nossa Comissão Cidadã de Inquérito com qualquer valor. Fique à vontade, a gente depende de vocês para isso. Então vamos ao tema, as razões da desaprovação do governo Lula. Porque a CNN estava fazendo um programa ontem, mais ou menos, ontem, tentando entender quais são as razões da queda de aprovação do governo Lula, que está em queda livre. E aí eles tentam justificar que a gasolina não subiu, né? A economia está caminhando e tal. Então eles falaram, existe uma coisa mais profunda que está levando a esse desgaste do governo Lula. Então nós vamos entrar nesse assunto. Tá? Eu fiz dois vídeos, dois recortes interessantes, que vai dar uma base para vocês entenderem isso. E olha, tudo que nós vamos falar aqui é a mais pura verdade. Tá? Aqui a gente não está falando de esquerda, de direita, a gente está trazendo uma realidade enfática. São elementos que vai trazer a verdade para você. Então, primeiro é preciso entender o seguinte, que eu vou ser curto, tá bom? Para não ficar grande. Que a briga do PSDB com o PT, né, que durou durante os 4 mandatos do governo Lula, você tinha a social-democracia e você tinha a social-democracia mais no campo da direita e tinha o socialismo, que era o PT, mais no campo da esquerda. Com a chegada da direita, a direita foi achatando, empurrando a social-democracia para o campo da esquerda, entendeu? E aí você passou a ter um campo da direita, que antes era da direita e era ocupado pela social-democracia, passou a ser ocupado pela direita e foi achatando a social-democracia junto com lá de cá, né, para a extrema esquerda, foi achatando aqui para o lado da esquerda a social-democracia, que era o PSDB, junto com o socialismo, que era do PT. E aí, esse campo magnético que a direita começou a ocupar, eu faço uma bagunça aqui, que eu fico me olhando aqui. Bem, o campo magnético que a direita começou a ocupar fez com que a Suprema Corte perdesse a bússola, entendeu? Perdesse o norte, e aí começou a funcionar como uma espécie de biruta de aeroporto, entendeu? Cada hora o vento ia para o lado que o vento batia. Está entendendo? Por quê? Porque a Suprema Corte ela foi constituída dentro desse espectro da social-democracia junto com o socialismo, que era o PT, PSDB. Os integrantes dessas cortes, a princípio, eram elementos indicados por essas duas forças políticas. Ao passo que a direita começou a ocupar o seu espaço de direito, né, o espaço que era dela, que antes era ocupado pela social-democracia, a Suprema Corte perdeu a bússola, ela ficou sem norte, entendeu? E ela que está ocasionando esse desequilíbrio institucional no Brasil. Por quê? Porque o governo começou a se ancorar, quer dizer, a esquerda, né, socialista, e a extrema esquerda, que achataram no campo da esquerda. Que eles fizeram? Eles ancoraram na Suprema Corte para tentar uma governança, entendeu? E aí a Suprema Corte está agindo conhece aquela estátua da justiça que tem uma espada e uma balança e que tem uma venda nos olhos, entendeu? Ou seja, a justiça é cega, mas nesse caso, o que a Suprema Corte fez? Ela levantou a venda e olhou para ver onde que estava a direita e falou, não, ali está a direita. Vamos partir para cima. Então, isso que ocasionou essa polarização e esse desarranjo institucional, que foi essa transformação no campo político, né, onde a direita começou a ocupar o seu espaço. E isso aí aconteceu muito nas eleições de 2018,
2020 e pode, 2022, 2020 e pode acontecer de novo em 2024. Então, para que a sociedade não chegue no extremo que aconteceu no final de 2022, nós criamos essa comissão para pacificar o país e chegar à verdade, tá certo? Então, vamos entender, agora que nós estamos começando a entrar em ano eleitoral, né, daqui a pouco vai começar aí uma campanha, e aí são mais de 5 mil municípios, e cada município tem a sua realidade, aí tem o embate político, né, vai ter muito processo, isso vai cair na justiça, aí vai lá para a Suprema Corte, cai no TSE, né, e aí fica essa coisa de, vamos derrubar esse, derrubar aquele, derrubar esse. Como a sociedade tem uma noção, tem uma ideia de que, né, a Suprema Corte, os juízes das cortes superiores, né, estão sem a bússola, sem o norte, isso deixa um momento de tensão. E o que a gente quer fazer? Quer devolver a bússola para, né, essas cortes superiores, para que eles voltem a pensar dentro do norte, entendeu? Que eles tampam a venda da justiça e voltem a pensar dentro do norte, para trazer o quê? Estabilidade política, estabilidade jurídica, estabilidade institucional. Para quê? Para que a gente possa restabelecer, né, o equilíbrio das forças políticas, o equilíbrio, né, do processo eleitoral, né, e a lei começa a vigorar, né, o texto da lei começa a vigorar, e não levantar a venda para dizer onde que está a direita para agir. Porque as declarações que a maioria desses ministros disseram ao longo do tempo foram comprometedoras, né, eles tomaram partido. Né, o Gilmar Mendes tomou partido, o Alexandre de Moraes tomou partido, o Barroso tomou partido. Então são declarações que comprometem a posição deles. E nós temos que resgatar aquele Supremo que antes da direita ocupar o seu espaço, né, trazer de volta a bússola para as cortes superiores, para a gente recuperar, né, o Estado Democrático de Direito. Então eu separei primeiro esse material aqui, ó, e vocês vão ver duas posições distintas, né, sobre o que as Supremas Cortes, os juízes querem fazer no plano eleitoral e o que os comentaristas, as pessoas críticas falam sobre isso. Vamos lá. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, inaugurou hoje o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. O objetivo é coibir as chamadas deepfakes, utilizadas contra o processo eleitoral, assim como os discursos de ódio, discriminatórios e antidemocráticos. O Tribunal Superior Eleitoral ele tem a missão de garantir a liberdade na hora da escolha da eleitora e do eleitor. E essa liberdade já há algum tempo, já desde as eleições de 2018, passando pelas de 2020, 2022 e agora nas próximas eleições 2024, essa vontade vem sendo atacada de forma virtual. Por milícias digitais que, se aproveitando de notícias fraudulentas, de fake news, pretendem capturar a vontade do eleitor na hora do seu voto. Pretende desvirtuar a verdade, desvirtuar o mercado livre de ideias com falsidades, com mentiras, com desinformação, discurso de ódio, discurso antidemocrático. Essa fala do Barroso, ela é muito comprometedora, essa fala do Alexandre de Moraes é muito comprometedora, por quê? Porque ele antecipa um crime que ainda não aconteceu. Ele está dizendo que vai acontecer, entendeu? Ou seja, ele está policiando uma coisa que ainda, o futuro. Ele está querendo censurar o futuro. Essa ideia que vocês estão tendo. Repete, você volta a fita e repete para você ver como ele está falando de uma coisa que ainda não aconteceu. Ou seja, ele está legislando com a ideia de futuro, de crime futuro, entendeu? Agora vamos continuar acompanhando. O Tribunal Superior Eleitoral firmou acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O objetivo é ganhar mais agilidade no combate à desinformação. As informações com Rimac Souto. Com o convênio, TSE e Anatel devem estabelecer um fluxo de comunicação por meio eletrônico. A iniciativa deve agilizar o cumprimento de decisões judiciais sobre bloqueio de sites,
como explica o presidente da Anatel, Carlos Baigorre. Essas determinações eram enviadas à Anatel por meio de oficiais de justiça. Então isso fazia com que o processo fosse mais moroso. Com o acordo de cooperação hoje, nós estamos integrando os nossos sistemas de comunicação para que toda essa comunicação seja mais fluida de forma eletrônica, para que a Anatel possa dar cumprimento às decisões do tribunal da forma mais rápida possível, protegendo assim o eleitor e as eleições. O acordo é mais uma forma de fortalecer o combate às notícias falsas ou manipuladas nas redes sociais. Nós recebemos diversas determinações e julgamentos aqui do Tribunal Superior Eleitoral para retirar do ar sites, conteúdos e aplicativos que estavam disseminando desinformação e colocando em risco o processo eleitoral. Bem, o que a sociedade tem, essa sociedade que hoje ocupou a Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro, o que eles têm? Eles têm a ideia que quem manipula as informações não são os sites, as mídias digitais, são a imprensa oficial, né? É a imprensa que o governo financia. Eles entendem dessa forma. Isso é que está desgastando o governo Lula. Por quê? Porque é uma tentativa de comprar a mídia oficial para, né, manipular o pensamento do cidadão, do brasileiro, do eleitor. E o eleitor vai para a rede social e se revolta e manifesta ali: olha, eu não quero ser enganado, eu não quero ser manipulado, eu não quero ser doutrinado por uma mídia que já está aí há muito tempo e que tem uma ideia que firma, né, um compromisso com esse governo que está tentando impor para a gente uma ideologia que a gente não aceita. É mais ou menos isso, mas vamos continuar. Além da agilidade, como a troca de informações vai acontecer por meio eletrônico, o acordo também vai trazer maior economia, já que vai diminuir gastos com deslocamento físico dos processos. Muito bem, a Anatel podia estar cuidando dessa internet que vende uma taxa de transferência de dados e entrega outra, não é? É para isso que a Anatel existe, porque quando você compra um pacote de internet de 500 GB, 500 mega, você tem que entregar 500 mega, não, eles entregam no máximo 50. No conceito de quem e qual o conceito de fake news, né, ou de discurso de ódio. Mas o problema não é nem esse. Quer dizer, é esse, mas eu vou mais longe. Como é que o Ministério Público pode participar se o Ministério Público não pode tomar nenhuma ação que não seja com base em lei? Não há crime sem lei que o defina previamente. Qual lei define fake news? Nenhuma. Nem poderia. Fake news é um termo em inglês. Então, qual lei define notícias falsas? Não há. Se não há lei que define o crime, não há crime. Se não há crime, o Ministério Público não pode agir. Qual é a lei que define o tal do discurso de ódio? Nesses termos, inclusive. Onde está tipificado? Não está. Se não está tipificado em lei, o Ministério Público não pode agir. Não há crime. E mais, se o Ministério Público está envolvido em atividades de perseguição de opinião, que não tem respaldo em lei, obviamente, como eu acabei de citar, como pode a OAB compor este comitê, se ela deveria preservar os preceitos legais? Ela deveria defender as prerrogativas do advogado, entre elas o devido processo legal e o cumprimento das leis. Veja, esse CIED é ilegal por essência. Por essência. E mais, você falou bem, poder de polícia para a Anatel? Desde quando a Anatel tem poder de polícia? Então, há um conjunto de ilegalidades. E para quê? Para o conceito que você acabou de descrever brilhantemente. Para perseguir os opositores, para consolidar poder, para silenciar quem incomoda, e de forma rápida. Isso é o que se desenha. Se tomar por base o que você relatou até aqui, e olhando agora, o tamanho da ilegalidade, o que nos leva ao próximo passo. Aonde está o Senado Federal? Por que a Câmara dos Deputados não está questionando isso? Tem que questionar isso aí. Eles criaram esse comitê com a autoridade de quem? O tribunal cria comitê, que loucura é essa? Estão acionando outros órgãos com a autoridade de quem? Do ponto de vista legal, isso aqui é uma atrocidade completa. Não há legislação sobre notícias falsas e por um motivo muito simples. Constitucionalmente não se pode julgar mérito, Bernardi. Mérito de conteúdo é censura. É por isso que não tem isso na lei. Tem calúnia, injúria, difamação, mas são crimes individuais.
É o sujeito que é ofendido que processa o ofensor. Como é que funciona isso? E tem mais uma, que nem todo mundo sabe disso. Você provavelmente, você é um jornalista bem informado, tenho certeza que você sabe, mas o público talvez não saiba. O TSE só tem poder de moderar conteúdo de campanha, Bernardi. Da campanha. Se tem um sujeito que recebe dinheiro da campanha, trabalha na campanha, pode ter o conteúdo moderado, o conteúdo da campanha. Eles estão moderando o mundo, a internet, o cidadão comum, sites de notícias, jornalistas. Não tem poder para isso. E, de novo, por que não tem nem lei para isso? Porque não é constitucional. O TSE pode regulamentar desde que as suas portarias estejam amparadas em leis aprovadas pelo Congresso Nacional. E claramente aqui não há. E o que é pior, com a anuência do Ministério Público, que topa participar da ilegalidade, já que não tem lei para isso, e com a anuência da OAB, que deveria apontar as ilegalidades e faz parte do comitê. Então você tem aí, duas posições distintas. Por que que no campo virtual, né, as pessoas, né, os cidadãos, os formadores de opinião, têm essa ideia de que o governo tenta se ancorar, né, no sistema judiciário para garantir uma governança. E esse ancoramento torna-se parcial para quê? Para tentar reprimir esse avanço do espectro da direita dentro do contexto da sociedade brasileira. Então, a queda do prestígio do Lula não tem nada a ver. Ele pode fazer a economia ficar bem, pode fazer o Brasil avançar, mas o que está acontecendo? Está fragilizando as nossas instituições, está deteriorando, né, as nossas leis, está comprometendo o Estado democrático de direito, está fragilizando a nossa democracia. Né? A governança está comprometida em função dessa ancoragem do sistema jurídico como subsídio para dar suporte a esse governo. Né? Sem contar que os atos do 8 de janeiro não convenceram a sociedade brasileira que isso foi uma ação da direita. A sociedade tem esse entendimento que essa safadeza foi uma coisa programada pelo próprio governo. E isso é difícil tirar da cabeça das pessoas. Por quê? Porque as investigações não apontaram, né, quem foram os responsáveis, quem foram os culpados. E o governo fez tudo para esconder, para não deixar chegar neles. Então, isso é complicado. Você pode fazer o que quiser, pode fazer economia, o milagre econômico. Mas ninguém tira da sociedade essa concepção de que esse governo está se ancorando no sistema jurídico para poder garantir essa governança, tá certo? Então, nós estamos entrando agora num período de eleição municipal. Agora vamos... Espera aí, deixa eu avançar aqui. Mostrar aqui para vocês o seguinte, olha. Vamos pegar, por exemplo, a capital de São Paulo, tá certo? Vou parar aqui, ó. A capital de São Paulo. Bem, a capital de São Paulo são 58 zonas eleitorais, 8 zonas com mais de 200 mil eleitores, 26.600 sessões eleitorais. Isso significa que são mais de 80 mil agentes eleitorais. E por que eu falo isso para vocês? Porque isso é uma preocupação. Existe uma concepção que nós estamos trazendo aqui e que vale a pena vocês refletirem sobre o que acontece, né, durante a campanha. Então, olha aqui, São Paulo tem 9,3 milhões de eleitores. É 26,8% do total de eleitores do próprio Estado. Significa 5,9% do eleitorado do Brasil. Ou seja, é o quinto maior colégio eleitoral do país, depois de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. O resto, os outros estados, todos têm um colégio eleitoral menor do que a capital de São Paulo. E aí você tem, né, essa disputa de São Paulo, que vai ser a vitrine do Brasil, não é? E essas pesquisas que dão bolos na frente do Ricardo Nunes, né? Ainda tem um tal do Ricardo Salles aí também, que é uma incógnita. Ou seja, a direita ela tem uma presença forte
na capital paulista? Lógico que tem. Você viu lá a Avenida Paulista cheia. Então, quando essas pesquisas começam a apontar bolos na frente, com quase um empate técnico com o candidato que está sendo apoiado pela direita, você começa a se preocupar, entendeu? Com essa possível manipulação da opinião pública, para dizer, olha, a esquerda está mais forte lá na capital de São Paulo, o que parece ser algo absurdo, né? Depois daquele movimento do 25 de fevereiro lá na capital paulista. Então, aí eu chamo a atenção que aqui na Comissão Cidadã de Inquéritos trabalhamos durante um ano para pacificar o Brasil e chegar à verdade. Então nós trazemos aqui o entendimento do que é o processo eleitoral. E eu vou trazer aqui, olha, depoimentos, vou contar com a participação e com a ajuda, porque nós somos uma comissão cidadã e a gente quer recuperar o Estado democrático de direito, a gente quer devolver a bússola para a Suprema Corte, entendeu? Para que eles voltem a encontrar o norte e parar de funcionar como uma biruta de aeroporto, para poder pacificar o país e chegar à verdade, tá certo? Então, vou trazer aqui a opinião de 5 ministros que vão ser meu auxiliar para justificar, entendeu? Para embasar essa tese que nós da Comissão Cidadã de Inquéritos estamos apresentando. Eu vou trazer o Alexandre de Moraes, eu vou trazer o ministro Flávio Dino, eu vou trazer o ministro Gilmar Mendes, o maior decano da Corte, eu vou trazer o ministro Barroso e vou trazer o ministro Dias Toffoli, tá certo? Quase metade dos ministros da Suprema Corte para embasar essa tese que nós estamos apresentando aqui na Comissão Cidadã de Inquérito, que é a ação do mesário que deixa vulnerável o sistema eleitoral brasileiro. Vamos acompanhar. Biometria do eleitor não reconhecida. Uma situação que pode ocorrer é a biometria do eleitor não ser reconhecida na primeira tentativa. E neste caso, o que se faz? No terminal do mesário aparece eleitor ou eleitora não reconhecido ou reconhecida. Essa mensagem também será mostrada caso o eleitor demore mais de 15 segundos sem posicionar o dedo no sensor. Após a mensagem, o mesário aperta confirma para iniciar uma nova tentativa de leitura da digital do eleitor. O mesário pode fazer isso até 4 vezes, sugerindo ao eleitor que, inclusive, posicione outro dedo no sensor. Se ainda assim não houver reconhecimento das digitais, o presidente confere se o número do título do eleitor digitado no terminal do mesário está correto. Se estiver, confirme a identidade do eleitor, pergunte a ele o ano de seu nascimento e digite no terminal do mesário. Estando certa a informação, o eleitor já pode votar. Nessa situação, ele assina o caderno de votação e o mesário coloca a sua digital no sensor do terminal do mesário para autorizar o procedimento. Bem, esse finalzinho aí, ó, depois que tudo o que aconteceu, a digital do eleitor não foi reconhecida, quem que coloca a digital no sensor para liberar a urna para o eleitor? A digital do mesário. Então, o mesário, ele, com essa digital dele, ele tem autonomia para abrir a urna para qualquer eleitor votar. Então, ele pode fazer isso para aqueles eleitores que não vieram, aqueles eleitores que morreram, entendeu? E aí, se você pega o número de abstenção, que pode ser perto de 50%, quando você tem uma campanha polarizada em que só tem um atacando o outro, uma parte da sociedade fala assim, não, nenhum dos dois me interessa porque cada um mostrou o podre do outro, então não vou votar. Então, o que acontece? O mesário, sabendo disso, ou seja, né, um partido político sabendo disso, o que ele faz? Ele pega a sua militância, coloca todos para se inscreverem como mesário e ali eles tomam acesso a esse caderno e, na ausência do eleitor que não compareceu, ele vai lá e vota para ele. Entendeu? Agora, essa tese não é só minha, é 5 ministros da Suprema Corte que entendem que isso é verdade. Então, nós vamos trazer para vocês verem que eu não estou falando besteira. Fica com esse finalzinho para você entender como que o mesário tem poder de vulnerabilizar, quer dizer, de entrar na própria urna para fazer a presença, o voto daquele eleitor que não foi votar. Presta atenção.
eleitor já pode votar. Nessa situação, ele assina o caderno de votação e o mesário coloca a sua digital no sensor do terminal do mesário para autorizar o procedimento. As vulnerabilidades do sistema de votação eletrônica, eles são conhecidos da Justiça Eleitoral e, mais do que isso, a Justiça Eleitoral os aponta. Por exemplo, o surgimento daquilo que na linguagem da Justiça Eleitoral se fala do mesário pianista. Daquele livro de eleitores, o número do título, porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. O surgimento daquilo que na linguagem da Justiça Eleitoral se fala do mesário pianista. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Em alguns locais se detectou que o mesário acabava votando por alguém ausente. Por exemplo, se detectou num lugar, no Maranhão, um bom lugar, e há um inquérito em tramitação sobre isto. E como que se descobriu? Porque se fez o cruzamento. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Pescaria Brava, em Santa Catarina, em que numa urna se detectou que um morto teria votado. Por quê? Porque alguém usou a identidade dessa pessoa. São questões marginais. E a Justiça Eleitoral trata disso com toda a abertura. Então, o que vocês acabaram de ver? Vocês acabaram de ver, né, 4 ministros falando sobre isso. O 5º vai falar mais para frente, tá certo? Que é o Dias Toffoli. Você viu Gilmar Mendes, você viu Flávio Dino, você viu Alexandre de Moraes, e agora nós vamos ver Barroso e Dias Toffoli, tá certo? Mas antes eu quero mostrar para vocês o que aconteceu que fez com que a Suprema Corte perdesse a bússola e ficasse igual uma biruta do aeroporto. Quando a extrema-direita começou a ocupar o seu espaço, né, no espectro político, porque antes era a esquerda socialista ocupando a esquerda e a social-democracia ocupando a direita, né? Como a direita começou a chegar, começou a empurrar a social-democracia para a esquerda. E aí as duas, a extrema-esquerda e a social-democracia, PT e PSDB, ficaram achatados. E no meio ficou a Suprema Corte, que foi constituída, na sua grande maioria, por elementos desse espectro de social-democracia e socialismo, PT e PSDB. Aí o que aconteceu? A Suprema Corte perdeu a bússola e aí começou a funcionar como uma biruta. E é preciso trazer de volta, né, a bússola para a nossa Corte Superior para que ela volte a aplicar as leis e pare de entender que a presença da direita no processo eleitoral é uma coisa natural. Não tem esse negócio de extremismo não, gente. Para você ter uma ideia, duas personalidades ilustres que são homossexuais, por exemplo, os dois que trabalharam na Jovem Pan, depois saíram, não é? Um é o Super-Homem e o outro é esqueci o nome dele, gente. Uma figuraça, né? Eu já fiz matéria sobre ele aqui. Todos eles defendendo a direita com propriedade. Então, esse negócio, discurso de ódio, discurso de contra minorias, não existe, não. A própria classe intelectual, né, de homossexuais defendem a direita com propriedade. Mas vamos entender por que aconteceu isso antes. Como eu disse para você, essa leitura, né, que os ministros têm da fragilidade do sistema eleitoral a partir da ação do mesário, isso foi detectado ainda, né, em 2016, 2017, entendeu? Para 2018. E nesse intervalo, né,
foi aonde aconteceu a prisão do Lula, a cassação da Dilma. Por quê? Porque esse esquema estava sendo usado pela militância, talvez pela militância ideológica do PT, que se apropriava dessa facilidade, né, e dessa fragilidade do sistema eleitoral para fazer essas suas, né, que complicou. E aí vamos entender um pouquinho como é que isso se deu na época, quando ainda a direita não tinha espremido a extrema esquerda junto com a social-democracia para o mesmo lado, e a Suprema Corte ainda estava usando a bússola. É por isso que nós temos que garantir a reeleição da Dilma. Ó, Dilma, vou lhe contar uma coisa. Se eles tentaram 2 vezes me derrotar e não me derrotaram. Me derrotaram no comecinho, quando eu ainda estava meio... Se eles não evitaram a gente te eleger quando ninguém te conhecia, eu vou te contar uma coisa. Eles não sabem o que nós seremos capazes de fazer para fazer com que você seja a nossa presidenta por mais 4 anos nesse país. Eles não sabem do que somos capazes de fazer para garantir a sua reeleição, a reeleição de Dilma. E veja o impacto disso na cabeça dos eleitores. Nós temos aceito em nome de uma certa imunidade. Mas veja o que diz o ex-presidente, eleito 2 vezes. Eles não sabem de que somos capazes de fazer para garantir a reeleição. Será que as pessoas não podem imaginar que quem diz isso é capaz de dizer: eu sou capaz de fraudar uma eleição? É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro, é um golpe na urna. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro, é um golpe na urna. É preciso ter muito cuidado. As pessoas têm que ter responsabilidade. E pessoas que ocupam cargos públicos ou que ocuparam cargos públicos têm que se comportar com alguma dignidade. Não pode fazer esse tipo de afirmação, do que gera esse tipo de suspeita. Eu me recuso a participar, sem reagir, de um sistema de justiça que não funciona. E quando funciona, é para prender menino pobre, geralmente primário. Se nós voltarmos atrás, essas transformações que nós finalmente estamos conseguindo no Brasil, com atraso, mas não tarde demais, elas vão regredir. E o crime vai voltar a compensar. E porque o país precisa de uma interpretação constitucional que ajude a superar este passado de impunidade e de incentivos errados para o mal, eu voto pela manutenção da jurisprudência. Ou seja, ali você percebe que a bússola ainda estava com a Suprema Corte. E aí, o que tentou ali foi uma habeas corpus, né, para o Lula, para soltar o Lula. E o ministro Barroso, esse discurso do ministro Barroso é um discurso de muita lucidez, né? Você repete o discurso dele e você vai entender o que está acontecendo hoje. Quer dizer, ele previu que aconteceria isso se soltasse o Lula. Como a direita começou a empurrar a esquerda, né, a social-democracia para a esquerda, né, o que aconteceu? A bússola que ficava no Supremo se perdeu. Ou seja, a extrema-esquerda, quer dizer, o PT com a extrema-esquerda, né, com a social-democracia, que é a esquerda moderada, se apropriaram desse esquema do mesário pianista para tentar frear o avanço da extrema-direita. E isso que vem criando essa polarização, esse desconforto, essa quebra institucional, e que está fazendo com que a sociedade fique polarizada e a popularidade do governo, né, a aceitação do governo Lula, a desaprovação vai aumentando. Por quê? Porque isso já é de domínio público. Então é preciso resgatar a verdade e voltar, entregar a bússola para a Suprema Corte, entendeu? Continue vendo. Você sabia que no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições do ano passado, aconteceram mais de 4 milhões de votos após o horário eleitoral? Acredita? Nope. Nope.
Se nós tínhamos 60 milhões de votos para o Lula, 58 para o Jair Bolsonaro, faz as contas. Então, hein? Para onde será que foram esses 4 milhões de votos? Pensa comigo. Gilmar Mendes, ministro do STF, o mais veterano, e explica esse negócio aí. Como é que vocês entendem que isso exista? O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Como é que você descobriu esse negócio do mesário pianista, Gilmar Mendes? Fala aí para a nossa audiência. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Agora, Flávio Dino, você que está começando aí no STF, explica para a gente, é possível acontecer mais de 4 milhões de votos depois que encerra as votações, que fecha a zona eleitoral? O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Alexandre de Moraes, o que você tem para falar sobre isso? Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Ah, entendi. Então o problema é da pessoa. Mas será possível que a gente pode auditar esse sistema eleitoral e descobrir para onde foram esses 4 milhões de votos que aconteceram após o fechamento das sessões eleitorais? Vamos consultar então o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. E eles, de fato, acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. Ô Barroso, é possível a gente auditar a urna eletrônica? Fala pra gente. O sistema é totalmente transparente e auditável do primeiro ao último momento. Ou seja, qualquer pessoa pode conferir tudo o que foi feito. Dentro dos programas da urna existe o registro do voto e é possível se fazer a auditoria. Toda a concepção da urna eletrônica foi acabar com a intervenção humana. A intervenção humana não deixa rastro, a intervenção tecnológica deixa rastro e é possível de ser auditado. Conseguimos concluir esta semana o relatório da Comissão Cidadã de Inquérito sobre a questão do mesário pianista. Então você passa o olho rapidinho para você ver. O que aconteceu com os 4 milhões de votos que aconteceram após o horário de encerramento das votações? Pega o seu celular, envia o Pix para nossa chave jpnoticias@gmail.com. A gente recebendo esse recibo no nosso celular, a gente na mesma hora envia para você o relatório em forma de PDF e você vai ter esse relatório aí no seu celular. Você pode levar numa gráfica, né, e pedir nesses negócios de xerox aí para fazer o seu relatório e você vai ter o seu relatório em mão. E aí você vai entender, vai estudar e vai entender o que aconteceu com os 4 milhões de votos que aconteceram depois do período eleitoral. Agora é importante vocês o quê? Compartilhar, tá certo? Já sabe a chave Pix, é só compartilhar. Tá bom, gente? Então, o que eu trouxe para você? Trouxe o Gilmar Mendes, eu trouxe o Dias Toffoli, o Barroso, o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. 5 ministros embasando a nossa tese de que realmente o mesário pianista, que tem um poder de fazer isso, entendeu? Consegue alterar o resultado das eleições a partir da sua digital, votando no lugar daquele eleitor que não compareceu, tá certo? E as falas do Lula, né, que na época disse que colocava a Dilma e
e que ia dar um golpe no Bolsonaro na urna, reforça esse entendimento, como diz o Gilmar Mendes, né? Como fica o imaginário da população depois de umas falas dessas. Então, o entendimento que a sociedade tem, e por isso desaprova o governo Lula, é que existe sim uma espécie de manipulação. E graças a essa fala do Dias Toffoli, que a auditagem no sistema eletrônico consegue deixar rastros. Entendeu? E o rastros, nós fizemos auditoria junto com os técnicos, né? Trabalhamos com o residual que eles fizeram e conseguimos detectar que nesse rastro que foi deixado, né, estava o dedo do mesário pianista. Então, voltando aqui à questão do estado de São Paulo, preste atenção. São Paulo tem 9,3 milhões de eleitores, 26,8% do total do estado, 5,9% do total de eleitores do Brasil, o quinto maior colégio eleitoral do país, entendeu? Então, agora aqui, ele tem 58 zonas eleitorais, sendo que 8 zonas com mais de 200 mil eleitores, 26.600 sessões eleitorais, e são estimativas, viu, gente? 80 mil agentes eleitorais, entre mesário, entendeu? Presidente, aí tem delegado de sessão eleitoral, de zona eleitoral. Tá. O que é preciso? Os partidos que se sentem desconfortável com essa ação, né, da justiça eleitoral e essa falta de bússola, né, para dar um norte para a nossa justiça ser equilibrada, né? Seria o quê? São Paulo precisaria de ter perto de 160 mil fiscais de urna em todas as sessões eleitorais ali, vigiando a ação do mesário, para ver se o mesário vai fazer algo que pode comprometer, né, o resultado das eleições. Tem que ficar ali, com o olho ligado, sem piscar, durante todo o processo eleitoral, até o fechamento das urnas, da abertura até o fechamento das urnas. E aí sim, vocês vão ter, talvez, entendeu, uma transparência maior no processo eleitoral. E o mais interessante disso tudo, que seria uma sugestão que eu dou para o TSE, que, por exemplo, os logs da urna, quando você vai tirar no final, você imprime o resultado, né, o boletim de urna, você tem o arquivo do log da urna, daquela urna, poderia também ser entregue a um fiscal, ele levando um pendrive, né, o pendrive passava o arquivo do log da urna para o pendrive do fiscal, e o fiscal tinha isso para o seu partido. Então, ficaria mais fácil. Ou mesmo, né, acabou as eleições, faz como fizeram em 2022, jogue todos os logs para a nuvem, e na mesma hora os fiscais de partidos vão lá, baixam esses logs, né, e façam uma leitura para ver se aconteceu tudo certinho. Agora, mais de 4 milhões de votos. Depois do horário eleitoral, faça-me o favor, né, gente? Vocês querem esconder isso da população? Aí querem entender por que o governo está sendo desaprovado, tá certo? Está aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Compartilhem, comentem, tá certo? Se inscreva no nosso canal, no Facebook João Paulo Guimarães, no YouTube TV Del Rey e TV Del Rey 4. Eu espero, né, que a Justiça Eleitoral entenda que nós estamos prestando um serviço à Justiça Eleitoral. Por quê? Porque a nossa intenção é pacificar o país. A gente não quer criar, nesse processo de eleição, né, repetir o que aconteceu em 2022, que após o período eleitoral, a sociedade vai para a rua se manifestar com indignação. Então, é preciso que as cortes superiores recuperem a bússola e voltem a agir dentro da normalidade, tá certo? Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Quem quiser receber o nosso relatório, né, é só voltar a fita lá e pegar o esquemazinho, como é que faz, está no finalzinho aí, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.